Bom, o pessoal do Catholic Talk desistiu, né? Não saiu mais nenhum episódio. Sim, desistimos. Ou não desistimos. Boa tarde, dia, noite, madrugada ou qualquer momento que seja que você esteja nos ouvindo, porque sim, nós voltamos! Aê! Vini, diga-me, o que aconteceu nesse recesso, férias? Não foi bem férias, né? A gente fez ali um processo de descer ao sepulcro, que nem Jesus no podcast. Mas agora estamos aqui ressuscitados e prontos pra tocar, né? E já que o ressuscitado vive entre nós, vamos nos alegrar e tocar adiante esse episódio de hoje, né, Aline? Com certeza. E ainda num assunto bem interessante, que fala de muitas pessoas que também vivenciaram a alegria do ressuscitado e sobre as quais nós vamos nos aprofundar. Isso mesmo, falaremos sobre os 12, ou, se preferirem, os apóstolos, que são a mesma coisa, tá? Pra quem não sabe, assim. Mas, entrando nesse assunto de pra quem não sabe, tem um ponto que é interessante, né, Vini? E a Aline também, que é apóstolo ou discípulo. O que significa cada uma dessas coisas, né? Tem diferença, não tem diferença? Sobre cada um deles especificamente também nós conversaremos, porque isso aqui é a nossa primeira trilogia do Catholic Talk. Muito bom! Forte, né? Tipo, a gente vai ter várias trilogias que a gente ainda não decidiu e a gente ainda não sabe quais vão ser, mas vão ter várias, né? Essa é a primeira. Essa é a primeira. É que nem o universo Marvel, né? A gente falou que ali o tri do Pascal era o Vingadores ali, né? Tudo levou pra esse momento. Depois os Vingadores tem o quê? Tem a série ali de cada personagem e tal. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vai falar de cada apóstolo, o que eles faziam antes da ressurreição, o que fizeram depois. Né? Não, e realmente, porque, por exemplo, quantos filmes nós temos do Hulk? Acho que é um, né? Tipo, que realmente entra no universo Marvel ali, do Hulk. E quantos a gente tem do Tony Stark? Do Homem de Ferro? Tem 3, né? Tem 3, né? É tipo isso. Paulo, a gente vai falar muito mais do que Bartolomeu. Mas todos têm importância, todos né? Têm importância. Só que alguns se destacam e nós temos relatos maiores sobre a vida deles, né? Exatamente. Mas então, entrando exatamente nesse aspecto, assim, nós conversaremos sobre os que conviveram com Jesus, né? Os discípulos, eles conviviam com Jesus? Eles estavam com Jesus? Mais ou menos, né? Eles estavam porque, assim, quem que eram os discípulos, né? Eram pessoas que seguiam Jesus, iam, quando ele ensinava, eles iam lá, ouviam os ensinamentos, etc. Eram os discípulos de Jesus. Mas é bem diferente dos 12, né? Os 12, como diz lá o Evangelho, quando conta que Jesus escolheu eles, né? Ele se recolheu, rezou e no outro dia escolheu eles. Escolheu para que estivessem com ele. Então os 12 são os mais próximos, assim, né? São aqueles que estão o tempo todo com Jesus. Os discípulos são muitos, né? São muito mais do que 12, são 72, se eu não estou enganado. Que tem algum momento do Evangelho que comenta, né? E, por exemplo, a gente sabe que tinha vários discípulos, porque, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, quando tem aquele discurso do pão da vida, que a gente já citou algumas vezes, que Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem come da minha carne verá para sempre, etc. E algumas pessoas se escandalizam, e diz, né, se escandalizavam e não andavam mais com ele, não seguiam mais ele. Mas depois daquele episódio, os 12 ainda estão com ele. Então quem é que não anda mais com ele depois disso? São alguns discípulos, não apóstolos, discípulos. Vários discípulos deixaram de seguir Jesus depois disso. E os apóstolos, então, são esses escolhidos. E a comparação entre eles para os dias de hoje, né? Quem são os apóstolos e quem são os discípulos nos dias de hoje? Eles continuam, eles existem, né? Os apóstolos são, então, os nossos bispos, né? E os padres que também, de certa forma, participam do ministério episcopal. E os discípulos seriam nós, né? A tigrada. O povo todo
todo de Deus, Os que, leigos. que segue caminhando, que acompanha Jesus, que segue seus ensinamentos também e faz o que os discípulos fizeram, né? Tanto é que... Acho que vou deixar para falar mais pra frente isso, né? Quando chegarmos no apóstolo específico, nós podemos ver que um apóstolo, existem alguns estudiosos que dizem que... Porque vocês sabem que muitas vezes apóstolos mudaram de nome, né? Temos alguns casos muito bem marcados no Evangelho, mas existem ligações entre o Testamento, ali em alguns textos, que se consegue, que alguns estudiosos dizem, né? Isso aí não é dogma, tá, galera? Não é confirmado. Mas que tem apóstolos que eles já estavam lá no meio como discípulos, lá ouvindo algumas coisas e tal, e aí depois são tratados com outro nome, mas são os apóstolos, né? Os discípulos, então, eles fazem parte, eles tomam parte da mesma missão que os apóstolos, e eles devem e são enviados também, né? Tem aquele momento do Evangelho que Jesus envia, né, eles de 2 em 2 para todos os lugares que ele mesmo deveria ir, né, diz o Evangelho. E ali ele não envia só os apóstolos, ele envia os discípulos também, né? E é muito importante isso, porque isso que a gente estava falando, né, dos apóstolos e dos bispos, porque de fato é aquele tema que a gente vai falar mais adiante, né, mas a sucessão apostólica, ou seja, os nossos bispos hoje, todos eles, vamos dizer assim, a gente pode rastrear, né, de que autoridade ele recebeu o ministério episcopal, né, o ministério de bispo, de quem ele recebeu? Do fulano. E de quem ele recebeu? Não. A gente vai indo assim até chegar num apóstolo que recebeu do próprio Cristo, né? Então isso é bem importante, porque é o que garante a validade, vamos dizer assim, né, dessa autoridade que os bispos têm, desse poder que eles têm, porque no fundo eles foram recebendo do próprio Jesus, né, através da sucessão. E uma coisa que é bem interessante também nós comentarmos é a questão de ser 12. Existe um motivo para serem 12 apóstolos e 72 discípulos. Existe sim a numerologia, vamos dizer assim, né? Não jogando no misticismo, mas existe muito de numerologia na Sagrada Escritura, né? Nos planos de Deus, e uma delas é a comparação e a relação dos 12 apóstolos com as 12 tribos, né? E os 72, por que 72? Porque é múltiplo também de 12. Então, se tem essa vivência, se tem essa numerologia, né? Tanto é que nós também entraremos um pouco mais aprofundado nesse assunto, mas após a Páscoa não eram mais 12, eram 11. E a galera decide que não pode ser 11, tem que ser 12. E tomam algumas decisões, algumas atitudes para que isso aconteça, e a gente vai contar mais adiante. Pensa agora na sua cabeça aí, você querido ouvinte. 12 apóstolos. Fala o nome de todos eles. Quero ver. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Acho que a gente arranca ali de... No máximo, se o cara lembra a oração eucarística primeira, aquela que o padre reza, né? O convívio dos apóstolos. Se o cara lembra a oração... Se o cara lembra, que no caso tu também não lembra. Não lembra. Aí o cara pode dar um jeito, assim, mas não, senão... Aí o cara vai dizer assim, tá, vamos lá. 4 eu já sei. Mateus, Lucas, Marcos e João. Tomé também, porque todo mundo lembra que ele é incrédulo. Erro! E aí vai indo, né? Judas, porque tá marcado ali, é o cara, né? E o outro Judas, que é o mesmo nome de Judas, às vezes alguns lembram. E aí aquela história, né? Eu já vi, como é que tem uma carta de Judas na Bíblia se ele traiu Jesus, né? Que é o outro, né, irmã? E o Evangelho Perdido. Nem fala, isso aí. Isso é outra, né? A gente tem que fazer um dia um episódio sobre apócrifos. Ou sobre teorias da conspiração. Esse também é bom. Os Anunnaki. Código da Vinci. Reptilianos. Vamos lá. Vamos então... a prova da Terra plana na Bíblia. Isso também é algo que dá pra falar. Josué, claro. Exatamente. Vamos lá então, dando início, não é ordem alfabética, mas começaremos com a letra A. Exatamente. Iniciaremos a falar de Santo André. Santo André, a festa dele é em 30 de novembro.
Tá, peraí. Primeira coisa que eu vou fazer agora é ir anotando os que eu não sei, porque eu vou comer churrasco todos esses dias. 30. Isso é uma coisa, né? Tem muitos apóstolos que a festa deles passam e a não ser que a nossa capela ou paróquia é dedicada a eles, a gente nem fica sabendo, né? Que aquele dia é a festa dele. Mas então Santo André é 30 de novembro. Por que começar com ele, né? Na igreja oriental, né? Em grego, ele é chamado de protóclitos. O que significa? O primeiro vocacionado. Porque de fato Santo André foi o primeiro a ser chamado, né? Ele era discípulo de São João Batista, assim como o São João, né? O evangelista João. Os dois eram discípulos de São João Batista e Jesus chamou eles. Ele é aquele que no evangelho, ele está seguindo João Batista, aí João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o André e o Joãozinho seguem Jesus e perguntam, né? Senhor, onde moras? Ah, vinde e vede. E daí eles permanecem com Jesus até o outro dia. Esse é André e João. E aí até no outro dia tem aquele episódio de que eles apresentam, né, Jesus para outras pessoas, que André volta faceiro e diz para São Pedro, que é irmão dele, Santo André é irmão de São Pedro, achamos o Messias, né? Ele fica empolgado. Então ele é irmão de São Pedro e os dois eram da Galileia, né? Eram galileus. Aqui deixa eu só fazer um comentário tanto sobre Santo André quanto sobre os outros apóstolos, né? O que a gente sabe deles tá no Evangelho, obviamente, nos Atos dos Apóstolos tem bastante coisa. E muita coisa a gente sabe por tradição. A gente sabe por tradição, né? Ou então coisas que assim não tá claramente no evangelho, mas quando a gente cruza as informações de um evangelho com o outro, então foi assim, daí as coisas ficam claras. Então só para explicar de onde a gente está tirando essas informações todas, né? E André, por ser o primeiro que nós estamos falando, você também pode fazer o seguinte, já que você quer, e se você veio parar nesse podcast para estudar sobre os apóstolos, nós não somos doutores em nada, né? Vini não é, né? Não. Aline também. Só na faculdade da vida. Ui. Mas tem uma coisa que é bem interessante. Pega um caderninho aí e vai anotando aí. André era irmão São de... Pedro. São Pedro. E vamos anotando a árvore genealógica dos apóstolos. Depois vai confundir. Vai confundir, porque tem um aqui que é primo de um, vizinho do outro, tio, aí tem 2 amigo Tiago, cachorro. 2 Judas, 2 Simão, é uma beleza. Mas enfim, tem 3 episódios assim do Novo Testamento, né? Que Santo André aparece mais, assim. É ele que avisa Jesus sobre aquele garoto que tem 5 pães e 2 peixes. E que daí ele diz, mas o que é isso pra tanta gente, né? Santo André é esse que larga esse comentário meio complicado. Também é ele que, com João e Tiago, depois que Jesus faz aquele discurso sobre Jerusalém e fala sobre o reino, etc., pergunta quando isso ocorrerá, né? Quando isso ocorrerá? E também é ele que leva os gregos que querem conhecer Jesus. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem um episódio que acho que é no Evangelho de São João, quase certeza. Jesus está esperando a Páscoa, né? Tá perto da Páscoa. E aí alguns gregos querem ver Jesus. E daí eles vêm falar com o apóstolo Filipe e o apóstolo André, né? Queremos ver Jesus. E aí é interessante um detalhe também, né? Essas informações e mais vocês podem encontrar nas catequeses do Papa Bento XVI sobre os apóstolos e sobre os primeiros santos da igreja. São muito boas. Mas enfim, Santo André e São Filipe são os únicos apóstolos que têm nomes de origem grega, né? Não são nomes de origem judaica e etc. São nomes de origem grega. Tanto que André vem de Andreia, né? No grego, que significa coragem. O fato deles terem um nome grego, e mesmo assim serem judeus, mostra que provavelmente eles tinham uma abertura cultural. Provavelmente eles falavam grego e eles tinham uma abertura cultural. Isso é importante porque depois, e agora entra isso que a gente prometeu, né? De falar o que eles teriam feito depois da Páscoa. André teria sido que teria sido responsável por evangelizar o mundo grego, né? Depois de Pentecostes. Tanto que ele é padroeiro da Romênia e da Rússia. Aí, quem não sabe, um dia talvez a gente faça um episódio específico sobre isso, para explicar com calma, né? Mas existe a igreja do Oriente, né? A igreja oriental. Bastante calma. Bastante calma. Mas o fato é que, enfim, essa igreja oriental também é fundada pelos apóstolos, né? E ela tem a sede em Bizâncio, né? Que antigamente era chamado de Constantinopla, atual Istambul. Lá tem o chamado patriarcado, né?
tem o Patriarcado de Constantinopla, que é onde tem a tradição dos vários patriarcas que foram liderando aquela igreja, que são equivalentes aos nossos bispos. O primeiro patriarca, né, quem fundou aquela igreja lá, teria sido Santo André. Ele estabeleceu ali um bispado, vamos dizer, ali em Constantinopla, tanto que até hoje, por isso, ele é padroeiro da Romênia e da Rússia, porque ele ele levou o cristianismo para lá, né, depois da ressurreição. E é mais ou menos isso que a gente sabe sobre Santo André, assim, não tem mais muitas informações. Além do clássico, né, que todo mundo lembra sempre, que ele foi crucificado como São Pedro, né? Só que ele teria sido crucificado em X, né? No formato de X. Porque assim como São Pedro, ele achou que não era digno de ser crucificado do mesmo modo que Jesus. E daí tem uma oração bem bonita, que eu vou ler aqui para vocês, é bem curta, mas que ele teria rezado e teriam registrado, né, quando ele foi crucificado. Antes de ser crucificado, ele rezou e alguém anotou, que seria a seguinte: ó boa cruz, que do corpo de Jesus recebeste a formosura, tanto tempo desejada, tão ardentemente amada, sem descanso procurada. Para minha alma ansiosa estás por fim preparada. Retira-me dentre os homens e devolve minha vida ao Mestre a quem pertenço. Por ti me receba aquele que por ti me resgatou. Amém. E Santo André é mais ou menos isso aí, além de que é uma marca de salsichão, né? Que a gente Mas essa informação e não também, é importante. Além de ser um grande banco, né? Santander. É a sua vez agora, né? E depois de André, nós vamos falar um pouco sobre um outro apóstolo, que esse sim nós temos um pouco mais de vamos dizer, de conteúdo, mas de acesso ao que ele fez em si, né? E é um dos apóstolos que nós vemos no Novo Testamento. Porque, para quem não sabe, lá no Novo Testamento, aqueles 4 lá não são os apóstolos mesmo ali, né? E... os evangelistas, tu diz. Isso, no Novo Testamento, os evangelistas. E vamos dar a palavra a Aline Volz. Porém, eu ia deixar essa informação pro fim, mas já que Corta o Paulo... Marins, ou não. Já que o Paulo trouxe ela agora, né? São Mateus, a festa dele é comemorada no dia 21 de setembro. Então nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente vai 20 de setembro, né? Da Semana Farroupilha, todo mundo tem feriado, dia 21 já engata mais uma churrascada para comemorar São Mateus, né? Que era quem? A gente pode encontrar São Mateus em vários momentos no Evangelho, como antes da conversão dele, como aquele publicano, cobrador de impostos, né? Então a gente tem tanto no Evangelho de São Mateus, quanto no de São Marcos e de São Lucas, né? A gente tem a narração do homem sentado na cobrança de impostos, né? E esse homem, conhecido como Levi, é aquele que nós conhecemos como São Mateus. Então, o que ele fazia? Quem ele era? Ele era o cara que cobrava impostos. E naquela época, o pessoal não gostava muito dessa profissão, assim. Tanto que nos evangelhos, muitas vezes, a gente tem eles relacionados, né? Os publicanos já estão junto, né? Os publicanos, os pecadores, as prostitutas. É importante dizer assim, né? Tem essas pessoas prostitutas, publicanos, cobradores de impostos e tal, que eram chamados de pecadores públicos, né? Por que eram pecadores públicos? Tá, prostituta é fácil entender, né? Por causa da profissão dela. Mas por que cobrador de impostos era um pecador público, né? Porque os judeus estavam sob a dominação romana. Eles tinham que pagar impostos para o Império Romano, certo? Mas é óbvio que eles não gostavam do Império Romano, é evidente. Estavam sendo oprimidos, vamos dizer assim, por eles. Então, tinham aqueles que mesmo assim precisavam trabalhar cobrando impostos. Quando um judeu assumia o trabalho de cobrar impostos para o Império Romano, ele era visto como um traidor, porque afinal ele era um judeu que estava trabalhando para o Império, que estava oprimindo o povo dele. E São Mateus era isso, porque ele estava na coletoria de impostos e tal, né? Então por isso eles eram vistos de uma maneira muito negativa, assim, as pessoas enxergavam eles como traidores e tal, né? Como pecadores públicos mesmo. E foi esse cara, um pecador público, de quem ninguém gostava, né?
que Jesus chamou para ser seu apóstolo também. Né? E esse encontro de Levi, então, com Jesus foi tão forte, foi tão profundo, que quando Jesus vem e diz, e chama Mateus para o seguir, Mateus larga tudo e vai, né? Ele vê Jesus, ele entende quem é Jesus e tchau. E essa é uma reflexão muito bonita que a gente pode ter para nossa vida também, né? Algumas reflexões de que, primeiro, Jesus vem para esse povo mesmo, pro povo que tá mal, pro povo que tá perdido nos seus pecados, né? Que tá ali. E até, se eu não me engano, é no Evangelho de Lucas que Jesus diz, né? Eu vim para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam de um médico. E Levi era assim. E a outra reflexão, agora eu me perdi aqui, mas enfim, né? Essa é muito importante, de que Jesus não nos exclui da sua amizade por causa dos nossos pecados, mas ele vem ao nosso encontro e nos chama à conversão, né? E aí Mateus prontamente vai atrás, né? Larga tudo, deixa tudo e segue o Senhor. E aí ele muda, tem essa mudança de nome que a gente já falou antes, né? Deixa de ser Levi e passa a ser, então, né, Mateus. E o que significa Mateus? Significa dom de Deus, né? Então, a vida dele, também a missão dele, essa conversão, é um dom de Deus. E aí a gente tem, né, o Pablo disse antes dos evangelhos, né, que eles não foram escritos pelo nome que eles têm, né, assim, né, mas o Evangelho de São Mateus é atribuído realmente a São Mateus, né? Então ele tem a paternidade, por assim dizer, do primeiro Evangelho. Assim, tá nas catequeses do Papa, tô embasada nele, né? Porque ele pregou aos hebreus, e aí ele também resolveu, no que ele foi evangelizando, no que ele foi levando aos outros, ele precisava deixar então essas pregações por escrito, para que quando ele fosse embora, eles também tivessem esses escritos, para que eles pudessem ir se abastecendo dos ensinamentos. E então ele escreve para deixar registrado, e assim surge o primeiro evangelho, né? E por fim, ele foi martirizado, né? A gente sabe que foi martirizado perdendo a cabeça, né? Foi decapitado na Etiópia. E assim acaba a vida de São Mateus. Mais um dos apóstolos que perde a cabeça, né? Isso, perdeu a cabeça. É. Depois que Jesus ressuscitou, ele perdeu a cabeça. O cara fica desnorteado, vou te falar. Mas tu sabe que é interessante, assim, né? Esse negócio do martírio dos apóstolos que a gente vai ver. Vai ver os outros também, né? Mas porque assim, às vezes as pessoas tentam argumentar, né, que não, na verdade Jesus não ressuscitou. Os apóstolos roubaram o corpo e contaram a história de que ele ressuscitou, mas para criar uma religião. Mas veja, que religião é essa que só trouxe problemas e fez todo mundo morrer? Mas não tem sentido nenhum, assim, né? Mas os caras iam desistir, né? Não tem cabimento, sim. Sim, mas que ideia de jirico também, né? Tu tá ali pensando, não, vou roubar o corpo do cara e depois eu vou... Não, eles vão nos perseguir, eles vão, né, matar nós. Mas vamos lá, né? Eu gosto de sofrer. Vou contar uma mentira pra sofrer um pouco. Mas por isso, então, que foi cada um pra um lado. Pra não pegar eles. Meu Deus do céu. Pega a árvore genealógica, que agora a gente tem um caso que você vai ter que anotar para não se perder. São Judas Tadeu. Isso é muito importante, diferenciar, né? São Judas Tadeu. Vamos separar aqui, ó, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. O Judas Iscariotes é um caso à parte que a gente vai comentar mais adiante. Judas Tadeu, lá na árvore genealógica, você vai colocar assim, ó. Era um dos 12... que era filho de Cleofas, que era quem? Irmão de São José. E é o dono daquela editora que publica os livros do Felipe Aquino. E também era filho de Maria de Cleofas, que era o quê? Irmã de Nossa Senhora. Então, assim... Que estava nos pés da cruz, né? Exatamente. O Evangelho de João diz, e aos pés da cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, Maria de Cleofas, estava lá na cruz. Que é tia, né?
Tiazona. Sim, meus queridos, ele é primo de Jesus, né? E diziam que ele... tradição diz que ele era realmente parecido com Jesus, né? Tem tradições que dizem isso. E São Judas também... Vamos lá. Ele era irmão de São Tiago, chamado Tiago Menor. Se tu se perdeu, não tem problema. Volta aí o podcast e ouve de novo, tá? E também de São Simão, né? Ele era também. Ambos eram discípulos de Jesus. E o nome Judas, ele significa Deus seja louvado. Que coisa, não é mesmo? Que coisa, né? Uma coisa bem interessante que eu vi, que é uma tradição, assim, né? Não se tem uma definição se tá certo mesmo isso, mas de que talvez as bodas de Canaã fosse o casamento de Judas. O casamento dele? O casamento dele. Bom, porque, claro, né, gente? Aqui a gente traz, além de conteúdos e informações concretas que nós estudamos, algumas que a gente também vai achando por aí. Que se a gente... são estudiosos, né? Claro, a gente não tira isso do... O pessoal briga muito aí, né? Do Wikipédia, né? Mas isso é até uma coisa bem importante da gente citar, um parênteses, né, Vini? Porque quando a gente está aqui nesse podcast conversando, trocando ideias, é justamente isso. Vão surgir coisas que a gente ouviu falar, que a gente leu, que a gente estudou, que às vezes, né, tipo assim, são teorias, são ideias, e eu acho isso muito interessante, porque realmente em alguns pontos, algumas delas, quando você vai casando um evangelho no outro, realmente tem embasamento disso, né? Mas voltando então a São Judas Tadeu, ele é um dos apóstolos no qual ele é autor de uma das cartas do Novo Testamento. A carta na qual dizem que... mas como que tem uma carta de Judas lá no Testamento? A tiazinha da paróquia, né? Então quer dizer que Judas está lá no Testamento, então. Mas o Judas que tem a carta de Judas, né? É de Judas Tadeu. E outros aspectos, assim, né? Outros pontos de Judas Tadeu. Além de ser primo de Jesus, né? Ele tem algumas... Ele aparece, né? No Evangelho, onde São João assinala um pedido que ele faz durante a última ceia, né? Então diz Tadeu ao Senhor: Senhor, como aconteceu que te deves manifestar a nós e não ao mundo, né? Isso é uma pergunta que bate, né, na gente ainda até hoje. Claro, às vezes de uma forma diferente, mas por que essa manifestação e tudo mais, né? E hoje, na atualidade, a gente se pergunta, né? Se o ressuscitado ele se manifesta, por que ele não se manifestou com toda a sua glória, né? E aí foi lá e derrubou os guardas e tal e tudo mais. A gente tem diversos momentos onde Jesus responde isso. Mas um que vale ressaltar é a própria resposta que o Senhor Jesus dá a Tadeu, né? Ele diz que se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra e o meu Pai amará. E nós viremos a ele e nele faremos morada. O que isso tem a ver, né? O que isso nos traz ali? Essa pergunta de Tadeu, né? De Judas Tadeu, muitas vezes, que nem a gente conversava antes, né, Vini? Tem algumas passagens no Evangelho ali que, tipo, é um dos apóstolos falando, contando uma história nas cartas lá nos Atos dos Apóstolos e tal, que a gente não linka, né? Tipo, aqui tá o apóstolo, então quer dizer que ele tá aqui. E Judas Tadeu, uma coisa muito importante que eu não falei dele é a festa, né? A festa de Judas Tadeu, eu não falei. A festa dele tem uma coisa interessante, porque a festa dele é junto com a festa de São Simão, apóstolo também. Isso porque os dois, né, após a Páscoa, a ressurreição, enfim, tudo mais, quando eles se dividiram para evangelizar, eles foram juntos. Então, eles foram martirizados no mesmo local, vamos dizer assim, né, no mesmo sentido, eles deram ao seu caminho, né. E nessa festa, então, que é dia 28 de outubro, vamos lá que a gente tá fechando o mês com bastante festa, hein? Tá fechando o ano com bastante festa. São Judas Tadeu, então, ele foi batizado, e tem um escrito apócrifo, né? Batizado ou martirizado? Martirizado, desculpa. Tem um escrito apócrifo, que é a Paixão de Simão e Judas, que trata desse relato, né? Que depois eles foram pro Egito anunciar
o reino de Deus, né? Então pensa vocês lá no Egito, lá com Tutankhamon, com cabeça de elefante, com tudo quanto é coisa lá. E eles foram evangelizar na Pérsia, né? Segundo esses escritos. Eles foram martirizados lá na Pérsia e foram mortos justamente por pregarem e por destemidamente defenderem a fé em Jesus Cristo. Por causa da pregação, então, eles conseguiram converter inúmeros persas ao cristianismo e tudo mais. E eles foram condenados à morte. Vários estudos assim acreditam que Judas foi também decapitado por carrascos lá, né, pelos caras lá. E essa tradição diz que ele foi decapitado por machados e tudo mais, né? São Judas Tadeu, ele tem o corpo sepultado na Basílica de São Pedro também, né? Isso é uma coisa que nós temos lá junto no Vaticano, que tem algumas coisas boas lá, né? Lá tem algumas coisas guardadas lá que, né? Tem um padre que me falou uma vez que é engraçado andar assim por Roma, enfim, a Itália em geral, né? Tu vê uma paroquiazinha de um bairro qualquer, tu chega lá, tem uma relíquia de um apóstolo, tem um corpo corrupto, assim. Exatamente. E o Papa Paulo III, ele escreveu uma bula concedendo indulgência plenária para todos aqueles que rezem no túmulo de São Judas Tadeu, né? Então, é uma coisa muito... Essa questão do corpo estar guardado lá, da relíquia e tal, é algo que, assim, nós temos que falar também em outros episódios, né? A representação de Judas Tadeu é uma coisa bem interessante, porque normalmente ele é representado como um homem segurando um machado, né? Isso é referenciado ao seu martírio, né? Iconografia. Anota aí mais um episódio que a gente pode falar muito, né? Mas só já que comentou esse tema do machado, né? Quando lá no Santuário de Aparecida, no lado de fora, tem, né? Os 12 apóstolos, assim, num arco. E cada um deles está segurando justamente o objeto com o qual foi martirizado, né? Então São Paulo está com uma espada, São Judas está com um machado e assim por diante, que é justamente, ele foi martirizado com isso. Não é porque eles eram guerreiros, eram meio violentos aí, né? Não é por causa disso. Não, e São Judas Tadeu, ele é bem conhecido também, assim, porque ele é muito invocado como o santo das causas perdidas, né? E então, assim, a intercessão de São Judas Tadeu é muito confundida às vezes com Judas Iscariotes, né? Então vamos dar uma cuidada, porque vamos rezar aí pra que... Coitado do Judas Tadeu, né? Tipo assim, olha a diferença, né? Paróquia São Judas Tadeu. Meu Deus, esses católicos fazem paróquia pra Judas. Tudo bem que ele se arrependeu, mas deixa Judas... Deixa pra lá. Vamos lá. Vamos pro próximo então, porque nós já estamos com 32 minutos. Acho que esse aí pra finalizar. E agora pra finalizar o nosso podcast, nós temos um detentor. O detentor. O detentor das chaves. O famoso zelador, né? O cara que... Aí, ó, vai chover. O Pedrote. Padreiro ele não tá chaveiros. feliz lá, vai mandar chuva. Então, vamos falar deles. Simão. Pedro. Simão Pedro. 29 de junho, né? Bom, Pedro é outro que vale só um episódio só pra ele também, né? Mas vamos lá, né? E focando mais aí nos dados biográficos que estão lá e a gente geralmente não presta atenção. Ele é galileu, como São Filipe, que a gente vai falar mais à frente, e Santo André, que como a gente falou, é seu irmão, né? E é interessante o sistema dele ser galileu, porque lá quando ele vai trair Jesus, o pessoal reconhece ele pelo sotaque, né? Pelo sotaque, tu és galileu, não é um dos discípulos dele, né? Então, por causa que ele tinha um sotaque de galileu, né? Uma coisa interessante, depois do nome de Jesus, o nome de São Pedro é o mais mencionado no Novo Testamento. 75 vezes como Simão e 15 vezes como Pedro. Então, tem uma galera aí, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente tá gravando na rua Martinho hoje, na rua Martin Luther. Não, eu sei que tá longo isso aqui, mas eu tenho que contar. Vamos gravar o episódio aonde? Assim, a gente tá com mesa de som, tá com tudo, e no fim a gente tá gravando num telefone. Tá tudo errado, né? Então, assim, faz tempo que a gente não aparece por aqui por problemas técnicos, por agenda, por muitas coisas. E a gente resolveu hoje gravar na casa do Vini. E aí, ele não queria mandar o endereço, porque eu tive que pedir o endereço. Quando ele me manda o endereço, é Estrada Martim Lutero. Eu disse, não pode ser. Então... E aí,
ficar ainda pior, ele me diz assim, é meio difícil, às vezes as pessoas se pedem. Então pra tu achar, tu coloca assim, Igreja Luterana de não sei aonde, nome do lugar. E eu, tá, tranquilo, vamos nessa então, seu herege. Só melhora, né? Então, se tem algumas pessoas aí, né, como o nosso amigo Martinho aqui, que tá patrocinando o podcast hoje, que negam, né, não, São Pedro não era tão importante, isso aí é coisa que a igreja inventou, não sei o quê. Olha, não é bem isso, né, porque já isso que eu falei do nome, né, quantas vezes ele é mencionado já mostra. Mas além disso, tem vários episódios que mostram a autoridade de São Pedro. Por exemplo, toda vez que os apóstolos são elencados, o nome de São Pedro, é o primeiro da lista, sempre o primeiro da lista. Depois da ressurreição, né, de Jesus, é sempre São Pedro que toma a frente. Então é ele que faz a pregação em Jerusalém. Quando eles vão escolher quem vai substituir Judas, é ele que toma a frente. Quando tem o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja, que também está nos Atos dos Apóstolos, quem fecha o esquema, né, quem fecha a palavra e bate o martelo é São Pedro. E São Paulo, muitas vezes, né, São Paulo é um apóstolo interessante, porque ele não é dos 12, mas ele é apóstolo, né? Isso é muito interessante, porque ele não conheceu Jesus, só Jesus ressuscitado. E mesmo ele reconhece muitas vezes a autoridade de São Pedro. Então, como gostaria o nosso amigo Martinho aí negar a autoridade papal, o negócio não rola, né? A autoridade de São Pedro. Mas então, seguindo a história dele aqui, né? Que a gente sabe ele era pescador, né? Provavelmente ele e o irmão dele, Santo André, tinham com os filhos de Zebedeu, né? Que a gente vai falar mais adiante quem são. Eles tinham vamos dizer assim, uma microempresa de pesca ali, né? Então eles pescavam juntos. Eles tinham um ETP. Empreendedores. Isso, eles eram empreendedores, assim, ali na Galileia, né? Enfim, era pescador. Que mais, né? A primeira vez, como a gente sabe que Jesus chama São Pedro, ele tá... Aliás, corrigindo, quando Pedro vê Jesus pela primeira vez, Pedro tá ali recolhendo as redes do barco, como a gente sabe, né? E aí Jesus pede o barco de São Pedro para começar a ensinar. Aí ele afasta o barco, começa a ensinar. É aquela pregação que no final da pregação Jesus manda jogar as redes de novo, eles pescam. E aí fica claro duas coisas muito legais assim, né, de São Pedro. É que São Pedro era muito piedoso, era um homem religioso, piedoso assim, né? E era muito sincero. Ele era piedoso por dois motivos. Primeiro porque nessa ocasião em que ele viu Jesus, ele logo se ajoelha e diz: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Não, eu sou um pecador, não chega perto de mim. E além disso, ele também era discípulo de São João Batista, né? Ele era discípulo de São João Batista, assim como o seu irmão André. Depois, ele é muito sincero, né? Ele é muito parecido com a gente, assim, nesse sentido, bem impetuoso, né? Como um bom colérico, São Pedro acha que Jesus vai dar a solução para tudo, né? É um Messias que vai chegar tocando terror, vai fazer o joelho de todo mundo dobrar. E várias vezes ele fala as coisas, ele manda real pra Jesus assim, e às vezes toma na cabeça, né? Manda real é bom. E ali, aliás, aquele episódio assim que é um paradigmático assim, né? Quem diz aos homens que eu sou? E aí São Pedro se dá bem, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus, nossa, não foi nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que te revelou isso. Por isso serás Pedro, que sobre esta pedra. Tá no alto, né? Nossa, aí Pedro... Veio o Padre Paulo Ricardo agora ali no vídeo. Sei não, me empolguei. Aí São Pedro, né, tá ali empolgadaço, pensa, vou dar um conselho pra Jesus, né? Daí ele chama Jesus à parte. Ô Jesus, essa história... Porque daí depois disso, Jesus começa a dizer que vai morrer em Jerusalém, né? Aí São Pedro, não precisa, que isso não te aconteça, pelo amor de Deus. Não é pra tanto, homem, calma, não vai por aí, né? São Pedro vai dar umas dicas pra Jesus. O que Jesus fala? Afasta-te de mim, Satanás. Né? São Pedro não esperou nem um capítulo pra fazer cagada. Foi elogiado, no mesmo capítulo ele já toma uma na cabeça. Gente como a gente. Gente como a gente. Uma outra coisa muito legal, assim, que é bom de a gente falar, é daquele episódio da negação de Pedro e do episódio que depois da negação de Pedro, no Evangelho de João também, Jesus aparece pra eles e pergunta: Pedro, tu me amas, né? Perguntou 3 vezes porque 3 vezes Pedro tinha negado. Sim, mas não é só isso. O que acontece, meu caro? Quando Jesus fala lá que vai ser entregue e tal, e todo mundo vai se dispersar, São Pedro diz que ainda que todos abandonassem, ele não ia abandonar, né? E aí Jesus, não, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes e tal.
Depois disso, quando Jesus ressuscitado aparece para Pedro, em grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, em grego, há mais de uma palavra para amor, não é? A gente fala amor para tudo, mas em grego tem eros, filia e ágape, né? Eros é esse amor sexual, assim, esse amor erótico, né? Filia é o amor entre irmãos, né? O amor filial mesmo, o amor de uma mãe com um filho, por exemplo. Então, ou seja, é um amor forte já. E ágape é o amor mais forte que tem, assim, é o amor de Jesus, o amor que dá vida, o maior amor que tem, vamos dizer, né? Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? O amas que ele usa é ágape. Tipo, Pedro, tu me ágape? Tipo, tu me ama com todo o teu ser? E o que Pedro responde? Senhor, eu filia. Tipo, como quem diz, eu gosto de ti, mas não é pra tanto. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ágape. E Pedro responde, Senhor, filia, eu gosto muito de ti. E na terceira vez Jesus responde, Pedro, filia, tipo, tu gosta de mim, né? E daí Pedro, sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que o meu amor é um amor filia, não é um amor ágape ainda. Isso é muito interessante porque mostra que Jesus conhece o nosso íntimo. E mostra também essa sinceridade de São Pedro, que é uma coisa que a gente pode imitar dele, né? Aliás, sobre a troca de nome, eu queria falar isso no começo e esqueci, né? Tem vários apóstolos que são chamados por outros nomes, mas São Pedro é o único que Jesus trocou o nome. Jesus disse, tu agora vai se chamar Pedro. Que Jesus, vou trocar o nome desse cara. Isso é importante porque na Bíblia, sempre que alguém troca um nome, quer dizer que recebeu outra missão. Então a gente pode lembrar no Antigo Testamento, Abrão vira Abraão, Jacó vira Israel e assim por diante. E claro, São Pedro a gente sabe que é por causa que ele vai ser a pedra da igreja, né? O líder da igreja. E bom, para terminar, né? São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como a gente sabe, né? Assim como seu irmão Santo André não se achou digno de morrer como Jesus. E duas informações sobre isso. É bem certo que o túmulo de São Pedro está em Roma, né? A Basílica de São Pedro é construída sobre o túmulo de São Pedro realmente. Isso já foi questionado durante a história, durante muito tempo se teve dúvida, mas hoje tem algumas escavações arqueológicas no Vaticano que chegaram bem fundo e realmente lá está sepultado São Pedro. Eu tive a oportunidade de falar com um estudioso que trabalhou, né? Certa vez eu conheci esse cara, ele guiava as visitas até o túmulo de São Pedro. E ele explicou todo o processo até descobrirem que, sem sombra de dúvida, lá está São Pedro. Sobre o episódio da morte de São Pedro, tem uma tradição bem interessante, né? Que é uma tradição, a gente não sabe se é verdade ou não, mas assim se conta. Que é aquela do Quo Vadis, né? Quando Jesus vai ir para junto do Pai, Jesus diz assim, e agora eu vou para junto do Pai. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais, Senhor? Jesus fala isso no Evangelho de São João. Diz a tradição que São Pedro estava preso em Roma e foi solto milagrosamente. E nisso, como os cristãos estavam sendo perseguidos em Roma, ele ia fugir de Roma. Então ele estava saindo de Roma, estava no caminho para fora de Roma e saindo de Roma ele viu Jesus. Jesus apareceu para ele com a cruz, Jesus carregando a cruz, e dele viu São Pedro e perguntou, viu Jesus e perguntou, Quo Vadis, Domine? Aonde vais, Senhor? E aí Jesus respondeu, eu vou para Roma ser crucificado de novo, já que tu está fugindo. E aí São Pedro ganhou coragem e disse, não, então eu vou voltar lá. Voltou e foi martirizado, né? Assim se conta. E de fato tem uma igreja em Roma que se chama a Igreja Quo Vadis, que tem ali, é ali que teria acontecido esse episódio. Sobre São Pedro, para terminar assim, toda essa reflexão, é bom a gente dar conta de uma coisa, galera. A gente não é melhor que São Pedro, né? Porque às vezes o pessoal, nossa, olha esse papo de São Pedro, meu Deus, que absurdo. Olha lá, tá caminhando sobre as águas e duvidou, meu Deus do céu. Gente, o cara querendo desistir de novo. Lembrem de uma coisa, São Pedro, quando Jesus chamou ele nas redes, ele disse, não aproxima de mim porque eu sou pecador. Jesus insistiu, não, tu vai ser pescador de homem. E ele foi na hora. Quantos de nós iriam na hora, né? Não sei se algum de nós iria assim, né? A gente ia ser que nem aquele outro cara que ia dizer, não, me deixa primeiro resolver isso, me deixa primeiro aquele outro. Então a gente não é melhor que o Pedrão, a gente tem muito que aprender com ele. Muito bem. E muito que aprender não somente com Pedrão, mas com todos os outros apóstolos. Tem uma tigrada ainda. Sim, os outros 8 que faltam vão vir na sequência nos próximos episódios. E sim, aprenderemos com todos, inclusive com o cara das moedas. Obrigado por nos ouvir até aqui e tchau, Vini, tchau, Aline. Valeu, galera. Até o próximo.